Fala galera, beleza? Xande aqui novamente e hoje eu tô com esse bebezão aqui. Dá tchau, Lolinha. Tchau. Meu bebezão tava chorando, eu peguei ela pra ficar aqui comigo e iniciar o vídeo, né, Lolinha? Tem a Lola e o Snoopy. E hoje nós falaremos de um lema muito interessante. Será que você conhece? O nome é Lema da Estrela da Morte. Só pra ilustrar, olha o que eu fiz aqui. Isso aqui é um puzzle, isso aqui seria o Mega Minx. Ele tem uma estrela aqui, né? Eu coloquei em vermelho aqui pra enfatizar. Inclusive, vermelho é minha cor favorita, por isso eu tô de vermelho hoje. E aqui em vermelho uma estrela. E aqui no Cubo Mágico 3x3 eu não consegui fazer uma estrela não, pra ser sincero. Mas aí eu falei, vou fazer um X de Xande então aí em vermelho. Enfim, o lema fala sobre geometria plana, então vamos que vamos. O lema da Estrela da Morte diz o seguinte: dadas duas circunferências tangentes internamente entre si em A, seja BC uma corda da maior circunferência tangente a menor no ponto D, então o ângulo BAD é igual ao ângulo CAD. Para nós compreendermos o que está dizendo o lema da Estrela da Morte, vamos à figura. Então, eu tenho aqui uma circunferência dentro de outra, né? Internamente, podemos dizer assim, e além disso, tangente no ponto A, assim como diz o enunciado. Nós temos duas circunferências tangentes internamente entre si, exatamente no ponto A, como eu determinei ali na nossa direita, tá bom? E agora, o que o Xandinho vai fazer aqui, né? Seja BC uma corda, calma, uma corda de quem? Da maior circunferência, beleza, só que além disso fala que é tangente a menor no ponto D. Presta atenção. Então eu tenho uma corda que é da maior circunferência BD, só que essa corda ela é tangente à circunferência menor e no ponto de tangência é onde está o D. Então vai ficar algo assim, ó. Tracei ali uma corda da circunferência maior e essa corda ela é tangente na circunferência menor. Toca em apenas um ponto. Fui. Então ali embaixo eu vou chamar de B, ali em cima eu vou chamar de C, já que é uma corda BC. E agora, no ponto de tangência, a gente tem o D. Foi? Tranquilo. Então, o ângulo BAD é igual ao ângulo CAD. Para a gente encontrar o ângulo BAD, a gente vai ter que fazer alguns traçados aí, né? Bom, BAD. Então, vamos começar traçando de B até A. Tracei ali, BA. Agora eu vou traçar de A até D. Foi. Ali eu consegui o triângulo ABD até, né? Então, o ângulo BAD é aquele ali que eu vou chamar de θ, beleza? Já o ângulo CAD, eu vou ter que ligar C até A, vou conseguir o triângulo ACD, e o ângulo CAD é aquele ali. E segundo o lema da Estrela da Morte, são ângulos de mesma medida, ou seja, θ e θ. Pegaram? Então, esse é o lema da Estrela da Morte. Então, θ igual a θ ali, né? Teoricamente, eu deveria escrever uma outra letra para o ângulo da direita, né? Para o ângulo do triângulo ACD, né? No caso, o ângulo CAD. Mas eu botei logo θ porque eu sei que é uma igualdade segundo o lema da Estrela da Morte. Claro, nós temos que provar, tá bom? Então agora vamos à demonstração. Na verdade, antes de nós irmos direto à demonstração em si do lema, quero fazer uma rápida revisão, rápida mesmo aqui, que é o seguinte: você tem que dominar bem a teoria de círculos aplicada ao ensino médio. Por exemplo, olha o que eu coloquei, você tem que conhecer isso daí. Isso daí a gente chama de ângulo inscrito. E você tem que saber que o ângulo inscrito, ele é o arco, né, que ele olha ali, aquele, no caso, pintado em vermelho, sobre 2. Ali o arco AB, o arco menor AB, né? Então isso aí é a ideia de ângulo inscrito. Então eu vou partir do pressuposto que isso é bem tranquilo para você. Você já domina essas ideias. Aquela ideia de ângulo central, por exemplo. Você sabe que o ângulo central se chama alfa. Você sabe que vai ser o menor arco apenas, né? Não sobre 2 agora, ou seja, seria o arco AB. Já se você tem até aquele semi-inscrito também, né? O semi-inscrito vai até aparecer pra gente daqui a pouco, eu vou até escrever aí. Mas enfim, eu não vou demonstrar essa parte porque vem da teoria básica de círculos. Então é pré-requisito. Vamos lá. Demonstração do lema da Estrela da Morte. Nós temos N demonstrações para esse lema, né? Vários, na verdade. Então, uma ideia interessante seria utilizar homotetia, né? Que é a saída, em tese, mais rápida, sem dúvidas. Mas, é claro, é muito avançado. Então, eu vou fazer o método mais basicão aqui que vem à minha mente, tá? O mais basicão mesmo, com calma, usando a teoria, direitinho, bonitinho, papapá, e a gente chega lá. Vamos lá.
Olha só, eu vou começar ligando D até um pontinho ali que eu vou chamar de E. Então fiz o segmento DE. Você já vai entender a importância do segmento DE. Agora eu vou prolongar AD, de maneira que eu toque lá na circunferência maior e vou chamar de F. Você está vendo tudo acontecendo ali na direita. E agora, Xande, eu vou ligar B com F. Então, liguei ali. Perceba que eu consegui vários triângulos. Eu consegui, por exemplo, o triângulo ADE, eu consegui o triângulo ABF. Olha que interessante. E agora, Xandinho, vamos traçar a tangente em A. Tá vendo ali em vermelho? Eu tracei a tangente em A. E agora, o ângulo que eu tenho entre a tangente e o arco AB, eu vou chamar de beta, tá? Tranquilo? Aparentemente o arco AB que eu tô falando é o arco menor, mas enfim, vou falar arco AB sem problemas. Então, marquei ali como sendo beta. Vamos lá, e agora? Eu vou pintar lá em BF, aquele arco BF, o arco menor BF, né? De vermelho. Pintei de vermelho. Por que você está pintando de vermelho? Para facilitar a sua visualização. Eu quero que você perceba que o ângulo em A, dá uma olhada no triângulo ABF. Repara no triângulo ABF. Em A, eu tenho um ângulo θ. Só que θ olha para o arco BF. Conseguiu ver que o θ está olhando? Ou seja, θ é um ângulo inscrito em relação ao arco BF pintado em vermelho. Ou seja, θ é o arco BF sobre 2. Foi. Legal. Agora, nós utilizaremos a ideia de semi-inscrito, que eu botei aí para vocês que segue a mesma ideia. Então, continua sendo a metade do arco. O arco ali pintado em vermelho. E por que eu estou escrevendo isso daí, né? Porque agora a gente vai utilizar a tangente a nosso favor. E a tangente ali vai acontecer isso. Olha só. Vou pintar o arco AB, aquele ali de baixo, em verde. Pintei em verde de novo, para facilitar a visualização. Agora, dá uma olhada no ângulo beta. O único ângulo beta está escrito ali, ou seja, em A, aquele beta ali. Perceba que esse beta é um ângulo semi-inscrito em relação ao arco em verde. Tá conseguindo ver? Porque tem a tangente ali e eu tenho ali a corda AB, né? Enfim, olha que legal, maneiro, né? Então eu posso dizer que beta é igual ao arco AB pintado em verde sobre 2. Foi. Eu não vou ficar escrevendo esses valores de BF sobre 2, AB sobre 2, porque não tem necessidade. A gente vai fazer aqui uma ideia de comparação. Olha só que interessante agora. Eu não tracei aquele trecho em verde ali, no arco AB? Dá uma olhada no triângulo ABF. Repara lá em cima no F. Perceba que aquele F lá em cima, vou marcar ali, ó, botei ele em azulzinho. Aquele F lá em cima é um ângulo inscrito em relação ao arco AB em verde. Então eu posso dizer que aquele ângulo lá é arco de AB sobre 2, que é exatamente o beta. Ou seja, lá em cima a gente tem beta. Olha que legal, a gente já conseguiu determinar o ângulo de lá. Conseguiu pegar? Show de bola, gente. Vamos juntos. Agora, eu vou pintar aquele arco ali AE. Eu estou analisando a circunferência menor. Esquece um pouquinho a circunferência maior. Analisa apenas a circunferência menor, como se a maior não existisse agora. Então, eu pintei ali o arco AE. Aparentemente, o arco menor AE. Pintei de azul. Agora, dá uma olhada no triângulo ADE. Repara no ângulo D. Claramente, o ângulo D é um ângulo inscrito em relação ao arco AE. De novo, estou falando da circunferência menor. Então, novamente, vai ser o que ali? Presta atenção. Perceba que o arco AE, ele tem a mesma medida que o arco AB em verde. Ou seja, aquele arco em azul tem a mesma medida que o arco em verde. Por quê? Ambos saem do A, concorda? Olhando ali para a direita. Tanto o azulzinho quanto o verde, eles saem do A. Só que a diferença é que um chega no ponto E, que é o azul, e o outro chega no ponto B, que é o verde. Mas E e B são colineares, estão na mesma reta. Isso implica que os arcos têm mesma medida. Cuidado, isso não significa que as cordas terão mesmas medidas. Não. Por exemplo, a corda da circunferência menor de A até E é claramente menor do que a corda da circunferência de A até B, que é a circunferência maior, tá? Então, cuidado. Mas os arcos, eles sim, são equivalentes, podemos dizer assim. Então, necessariamente, o ângulo em D, já que ele é um ângulo inscrito, ele vai ser igual ao ângulo beta também. Foi? Espero que você tenha entendido.
Então isso já dá uma relação interessante, porque se você olhar para o triângulo ABF e para o triângulo AED, eu sei que em F é beta e em D é beta. Isso implica que BF é paralelo a ED. Porque se em ED ali, né, na direitinha ali em cima, eu tenho beta e lá em cima eu também tenho beta, claramente BF é paralelo a ED. Olha que interessante, muito maneiro. Vou fazer o seguinte, mas nem vou utilizar essa relação agora. Vou pintar aquele ângulo ali, θ mais beta, tá vendo? Ali em A eu tenho θ mais beta, pintei de cinza para enfatizar o θ mais beta. O que acontece? Que ângulo é esse? Esse é o ângulo entre a tangente, aquela tangente em vermelho em A, e o segmento AF. Segmento AF ou segmento AD, né? Tanto faz, mas vou até F, vou até o final. Então, a tangente em A e o segmento AF. Perceba o que eu disse. A tangente com o segmento AF. Agora, eu vou tentar descobrir aquele ângulo ali que eu fiz em azulzinho ali, que está ali no triângulo BDE. No triângulo BDE. Quanto vale aquele ângulo ali que eu tracei agora? Perceba uma coisa, olha só, tem que ser malandro, tem que ser malandro. BD, ou de B até C, né, indo até o final, BC é tangente, não é? BC é tangente em relação à circunferência menor. Só que ele está fazendo um ângulo com que segmento? Com o segmento AF. Então preste atenção, segmento AF com a tangente faz qual ângulo? Θ mais beta, a gente viu anteriormente ali embaixo. Então aqui de novo eu vou precisar de θ mais beta. E se ali eu tenho beta, aquele ângulo ali só pode ser θ, para completar a θ mais beta. Pegou a ideia? Pegou de verdade? Isso é importante. Foi então. E se eu sei que ali é θ, bom, se BF é paralelo a ED, BD ali, aquele θ, eu vou ter θ ali em cima sendo ângulos alternos internos, tá? Então, claro, não é a única visualização que você poderia ter aí, mas é uma delas. Outra visualização para achar aquele θ ali em B seria você analisar o triângulo BFD. Olha o triângulo BFD. Como é que eu acho aquele ângulo em D desse triângulo? Esse ângulo ali seria 180 graus menos o θ mais beta entre parênteses. E aí você faria o quê? Soma dos ângulos internos. E você sabe que na geometria euclidiana, 180 graus. Então seria beta mais 180 menos θ menos beta mais o ângulo que eu quero igual a 180 graus. Resolvendo a continha, você vai chegar que o ângulo que você quer é igual a θ. Então essa é uma forma de você chegar lá. Ou então, analisando logo o paralelismo entre as retas BF e ED. Show! Onde você quer chegar com isso, Xande? Vou pintar mais um arco. Agora eu vou pintar o arco CF ou FC, tanto faz. Vamos falar FC aí. De, sei lá qual é aquela ali, acho que é um marrom, né? Algo em torno de marrom. Enfim, olha... Não, eu ia falar triângulo, mas na verdade não tem um triângulo. Só se eu ligasse F com C. Eu quero que você olhe o ângulo θ ali em B. Tá vendo o B? Cuidado, não confunde com o beta, tô falando em B. Aquele ângulo θ ali, vou pintar ali de marrom, né? Ele claramente é um ângulo inscrito em relação ao arco FC. Só que além disso, se eu olhar o θ que eu quero descobrir, vou pintar ele de marrom, que é aquele valor que eu quero provar que realmente é θ, esse valor ali, eu não sei se é θ, tá? Eu tô querendo provar que é θ. Esse valor ali também olha para o arco FC, e ele também é um ângulo inscrito em relação ao arco FC. Então isso significa que eles possuem o quê? Medidas iguais. E se eles possuem medidas iguais, aquele ângulo ali, ou seja, o ângulo CAD, só pode ser θ. E assim a gente prova que de fato o lema da Estrela da Morte é uma verdade. Então eu utilizei assim, conceitos básicos, não é a demonstração mais veloz, mas eu acho que é a mais simples, assim, utilizando conceitos de ângulos de fato, tá? Então agora nós partiremos para uma aplicação do lema. Romênia 2015. Seja Rzinho o raio da circunferência inscrita do triângulo ABC, seja Rzão A o raio da circunferência tangente internamente a ABC no ponto A e tangente ao lado BC, os raios Rzão B e Rzão C são definidos analogamente. Prove que 1 sobre Rzão A mais 1 sobre Rzão B mais 1 sobre Rzão C é menor ou igual a 2 sobre Rzinho. Pesado, pesadíssimo, pessoal, assim, bem complicado, sem dúvidas, mas vamos encarar, a gente consegue, nós somos capazes, com certeza. Vamos lá, vamos tentar desenhar o que está escrito no enunciado, tá? Eu aconselho você pausar o vídeo e tentar resolver a questão. Vamos juntos aqui agora. Beleza.
seja Rzinho o raio da circunferência inscrita do triângulo ABC. Aí ele fala lá Rzão A, o raio da circunferência tangente internamente e tal. Aí mesma ideia para Rzão B e Rzão C. Então, inicialmente, vou fazer aqui uma circunferência e um triângulo inscrito na circunferência. Beleza? O triângulo, no caso, é o triângulo ABC, como diz o enunciado. Vou falar, seja Rzinho o raio da circunferência inscrita. Então, calma. Rzinho não é o raio dessa circunferência que você está vendo. Rzinho é o raio da circunferência inscrita, não circunscrita ao triângulo. Então a gente vai ter que fazer uma circunferência aí, ó, inscrita ao triângulo, que eu coloquei em roxo. E eu sei então que Rzinho é o raio da circunferência em roxo. Foi. Seja Rzão A o raio da circunferência tangente internamente a ABC, esse ABC, aí sim, esse ABC é a nossa circunferência maior, beleza? Então ele fala que Rzão A seria o raio da circunferência tangente internamente a ABC no ponto A. Então vamos lá, dá uma olhada no ponto A ali, eu sei que é difícil, mas a gente consegue, como eu disse. A gente vai traçar uma circunferência que seja tangente a tangente sim, que seja tangente à circunferência maior, e mais do que tangente internamente, né? E além disso tem que ser no ponto A. Então vai ficar algo assim, ó, que eu coloquei em verde. E além disso tem mais, né? Essa circunferência que eu botei em verde, ela tem que ser tangente ao lado BC. E se você reparar, eu coloquei de uma maneira que é tangente ao lado BC, né? Então você não pode fazer a verde de qualquer maneira. Vou fazer a circunferência verde de maneira que seja tangente a A, porém, vou botar o tamanho que eu quiser. Não, você tem que botar num tamanho onde, ainda assim, além de ser tangente em A, no caso tangente internamente a circunferência maior no ponto A, ainda assim tem que ser tangente em relação ao lado BC. Então é exatamente isso que eu desenhei ali, tá? Em verde a minha circunferência. Então o Rzão A seria o raio da circunferência em verde. E aí ele fala lá, os raios RB e RC, no caso Rzão B e Rzão C, são definidos analogamente, ou seja, da mesma forma que a gente fez para o verde. Não tem jeito, não tem jeito. Vamos embora. Olha só, vendo o Rzão B então, o que eu vou fazer? Pode ser o Rzão B ou o Rzão C, não interessa a ordem, né? Então vamos lá. O Rzão B seria esse que está em laranja. Por que seria isso que está em laranja, essa circunferência? Olha só, lá em B, eu acabei conseguindo a laranja sendo tangente. Então essa circunferência laranja, claramente, é uma circunferência tangente internamente da circunferência maior, que é a circunferência em preto. Quando eu falar circunferência maior, eu estou falando da circunferência em preto, tá, gente? Beleza? Então eu sei que B ali é o ponto de tangência e está interna a circunferência laranja em relação a maior. Só que além disso, lembra em verde? A circunferência verde foi tangente ao lado BC também. E o lado BC é o lado oposto ao ponto A, né? Pensa assim, acho que é mais fácil. Olha o A. O A, ele olha para o lado BC, né? Ele é oposto. O BC, lá está do outro lado em relação ao A. Então, se eu estou em B agora, se eu estou exatamente no ponto B, essa circunferência laranja, o B olha para quem? Quem é o oposto em B ali? Qual lado? É o lado AC. Então, eu sei que a circunferência laranja, além de ser tangente internamente da circunferência maior em B, tem que ser também tangente ao lado AC. Então tá aí o desenho bonitinho para vocês. É bonitinho entre aspas, né? Foi o que eu consegui fazer. Enfim, e não acabou não. Ainda faltou fazer o Rzão C. E o Rzão C vai começar lá no C em cima e vai ficar, vou botar em azul, algo assim. Eu sei que a figura é bem feia, mas fazer o quê? Então se você reparar lá em C, bom, de novo, circunferência tangente internamente em relação a maior, claramente. Só que além disso, tem que ser tangente ao lado AB. E eu coloquei ali ao lado AB, já que AB seria o lado oposto, entre aspas, em relação ao ponto C ali em cima, né? Em relação ao vértice do triângulo. Então tá aí, tudo bonitinho. Escrevemos o enunciado. Aí ele quer provar que 1 sobre Rzão A, lembrando, Rzão A é o raio da circunferência em verde, mais 1 sobre Rzão B é o raio da circunferência em laranja, mais 1 sobre Rzão C, o raio da circunferência em azul, menor ou igual 2 sobre Rzinho. Rzinho é a circunferência
ou perdão, Rzinho é o raio da circunferência em roxo. Então a gente tem que provar, novamente, 1 sobre r razão A, mais 1 sobre r razão B, mais 1 sobre r razão C, que é menor ou igual a 2 sobre R. E aí, vamos encarar? Com certeza vamos encarar. Caramba, gente, o que você vai fazer aí? Primeiro, eu vou facilitar a minha vida. Então eu não vou trabalhar com essa figura que você está vendo aí, tá muito estranho, eu vou ficar perdido. Então eu vou passo a passo. A primeira circunferência que eu fiz ali em si, tirando a em roxo, claro, foi a verde. Então eu vou trabalhar com essa verde aqui. Então eu tenho aqui o triângulo ABC e a circunferência em verde, tá? Vai ter que ser passo a passo. Se eu fizer naquela figura da esquerda ali, eu vou ser honesto com vocês. Eu vou ficar me enrolando, eu vou me embolar, sei lá. Eu prefiro fazer aqui com calma. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui então? Até difícil escolher alguma ideia, né? Mas, o que acontece se eu ligar de A até o ponto de tangência em relação ao lado BC? Ou seja, ali, aquele segmento em vermelho ali. Toca ali, ó, tangente. O que acontece? De A até aquele ponto ali, até o ponto tangente. O que acontece? O que é esse cara? O que ele representa em relação ao meu triângulo ABC? Galera, o que a gente está estudando hoje? O lema de quem? Da estrela da morte. A gente acabou de ver o lema da estrela da morte, que diz basicamente o seguinte, né? Olha essa figura aí, não vou enunciar novamente, mas eu tenho ali, ó, duas circunferências tangentes internamente entre si, show de bola, e além disso ali, BC é uma corda da circunferência maior e é tangente à circunferência menor. Tá aí, o lema tá aparecendo aí na sua cara. Então o que o lema diz? O lema diz que os ângulos ali, ó, AC e deixa eu fazer uma coisinha aqui para facilitar. Aquele pedacinho ali que eu montei de ângulo, chamar de θ. Esse pedacinho aqui também tem que ser θ. Eu ia falar, o ângulo AC, mas não tem não dei letra para aquele ponto ali, né? Enfim, daqui a pouco eu acho que eu vou dar D. Mas enfim, o que eu quero que você visualize é que aqueles ângulos ali são θs. Ambos valem θ. Pelo lema. O lema diz que aquele ângulo é igual ao outro, né? Eu tô me enrolando todo aqui, é porque eu esqueci. O Xande é um manezão, né? Eu deveria, tá vendo ali, ó, ABC, o triângulo? No ponto de tangência, eu deveria ter chamado de D, que facilitaria a minha vida. Que aí eu falaria pra vocês assim, ó, o ângulo CAD e o ângulo DAB são iguais, né? Ambos são θ. Seria mais fácil explicar assim, mas vocês estão entendendo, acredito eu. Então ali, pelo lema, é isso daí. O lema diz isso aí, né? Vai ser θ e vai ser θ. Esse é o lema. Tá bom, então já aplicamos o lema uma vez aí nesse problema. Tá, Xande, e agora? E agora? Vamos tentar traçar a altura do triângulo ABC relativa à hipotenusa ABC, tá? Vou tentar traçar ali, ó, aquele segmento ali em preto, tá? Eu não sei se é aquele segmento ali de fato, mas enfim, vou pensar que é esse segmento. Então, vamos marcar ali 90 graus. 90 graus, então, para aquela altura ali, né? E agora? Olha só, vou chamar aquele ponto de D, né? Eu deveria ter feito isso antes, mas tudo bem. Então tá ali o ponto D. AD, o que é AD? Eu sei que AD é bissetriz do triângulo ABC. Isso eu sei que é bissetriz, né? Porque divide o ângulo ao meio, θ e θ, tá bom. AD parece muito um diâmetro, não parece? Olha só o AD, pô, pelo meu desenho, né? Porra, vamos falar que é diâmetro. Claro que não, vamos falar que é nada, não pode. Não pode falar que é D diâmetro. Mas parece, não interessa se parece. Primeiro motivo, você não pode falar uma coisa que não é provada. Então não provei que a D é diâmetro, você não pode falar que isso é diâmetro. Segundo, cara, eu tô fazendo aqui bonitinho no editor. Bonitinho entre aspas, né? Porque ainda assim não tá perfeito. Mas quando você vai resolver essa questão, é na hora da prova. É você com papel e caneta, maluco. Então fica muito difícil você fazer os desenhos bonitinhos, ainda mais com o tempo. Então, pô, velho, o seu desenho provavelmente escrito no papel tá bem mais feio do que o que tá aparecendo aqui na minha tela. Então, assim, como é que você vai falar que AD é diâmetro? Ah, vou chutar. Não, claro que não. Então, não, sai dessa ideia, tá? Eu falei isso de sacanagem. Só que, uma coisa eu posso afirmar com certeza. De fato, AD pode ser diâmetro? Pode. Pode ser que seja, não sei. Mas pode ser que não seja. Mas uma coisa eu garanto. A primeira ideia é que AD com certeza é uma corda da circunferência em verde. Isso eu tenho certeza. Porque D está na circunferência em verde e A também. Então eu tenho certeza que AD é uma corda da circunferência. Só em verde, no caso. Mas qual a maior corda que uma circunferência pode ter? O próprio diâmetro. Você sabe que qualquer outra corda vai ser menor do que o diâmetro.
Então eu posso, com certeza, isso eu posso afirmar, é um fato. AD é necessariamente menor ou igual ao diâmetro. Claro, tem o caso da igualdade, quando o AD é o próprio diâmetro, mas jamais AD vai ser maior que o diâmetro, porque o diâmetro é a maior corda possível, e AD é a corda, é uma corda. Então eu posso afirmar com certeza, AD é menor ou igual ao diâmetro da circunferência em verde. Só que diâmetro é 2 vezes o raio, e o raio da circunferência em verde é Rzão-A. Então eu posso afirmar que AD é menor ou igual a 2 vezes o Rzão-A. Foi o que eu anotei ali em cima na direita. Isso eu posso afirmar sem dúvidas. Tá bom, tá bom. Vamos agora chamar aquele ponto ali de F, a altura, né? Eu não marquei a altura, vou chamar de F, né? Antes tarde do que nunca. Enfim, então a F é a minha altura. É a altura do meu triângulo ABC, tá bom? Vamos lá então. Aparentemente, olha só o que eu posso falar. Se você olhar o triângulo AFD, bom, F é um ângulo de 90 graus. Então o triângulo AFD é um triângulo retângulo. E se ele é um triângulo retângulo, AF, que é a altura do triângulo AFD, ele é um cateto, né? AF e FD são catetos. E AD, hipotenusa. E você sabe que a hipotenusa é sempre maior que um cateto. Então a gente pode dizer aí, com certeza, que AD, ou vamos começar no AF, né, que foi mais fácil. A gente pode afirmar com certeza que o AF é menor ou igual a AD. Com certeza, porque a AF está dando uma ideia de cateto e a AD é uma ideia de hipotenusa. Ô, gente, olha só. Se você falou que a F é um cateto e a AD é hipotenusa, você pode falar com certeza que a F é menor do que a AD. Não tem o caso onde o cateto é igual à hipotenusa. Verdade, realmente não tem esse caso. Mas cuidado, eu não sei onde a F cai. Esse meu desenho é só uma simulação. É só algo para eu poder pensar. O AF pode ser exatamente o AD. Ou seja, o AD pode ser ali, pode ter em D, pode ter um ângulo de 90 graus com a corda BC. Não sei, cara. Eu não sei o que é AD. Eu não sei o que é AF. Pode ser que a F e a D representem as mesmas coisas. Então eu não sei, velho. Então eu não posso falar que a F é menor que a D. Porque o AF, sei lá, ele pode ser igual ao AD, por exemplo. Eu não sei. Enfim, então, eu vou falar que a F é menor ou igual a D. Seguindo essa minha lógica de raciocínio, isso eu posso confirmar. Eu não posso confirmar que a F é menor que a D. Mas eu posso confirmar que a F é menor ou igual a D. Com o mesmo raciocínio que eu fiz para D em relação ao diâmetro. Foi. Tá bom. Olha só, velho. Olha só agora. Vamos ver o que eu tracei aqui. Eu nem sei onde eu me perdi. Volta aqui. Tarará. Então, isso implica em que, misturando as duas, a gente vai chegar no seguinte ali. A F não é menor ou igual a D, só que a D é menor ou igual a 2RA. Então, obviamente, a F vai ser menor ou igual a 2RA. Só que aí eu posso passar o RA dividindo pela esquerda e o AF dividindo pela direita. Então vai ficar 1 sobre RA menor ou igual a 2 sobre o AF. Só que a F é a altura do meu triângulo, né? Eu vou chamar essa altura de HA, né? Porque a gente está trabalhando aí com o Rzão A. Então, para fazer sentido, para a gente não ficar perdido, quando tiver Rzão A, eu vou usar HA. Quando tiver Rzão B, HB. Quando tiver Rzão C, HC. Tá bom? Então, em vez de AF, eu vou chamar de Hzinho A, que é a altura A, né? Porque o RA. Você pegou. Então, a gente pode afirmar que 1 sobre RA é menor ou igual a 2 sobre HA. E agora? Então, todo esse raciocínio foi só para a circunferência em verde. A gente tem que fazer a mesma coisa para a circunferência em laranja e para a circunferência em azul. Ah, e a roxa? A roxa não. Por que a roxa não? Não tem como aplicar o lema da estrela da morte na roxa. Porque a roxa é diferente. A roxa não é tangente internamente à circunferência maior. Então, a roxa não. Agora, a azul e a laranja, a gente vai ter que fazer o mesmo raciocínio. Só que o enunciado mesmo dá a dica. Os raios RB e RC são definidos analogamente. Então, todos os conceitos serão análogos. O que isso quer dizer? Eu não tracei AD ali. Olha só na minha direita ali. Eu tracei AD e vi que AD é bissetriz pelo lema, né? Teta, teta. O raciocínio que você faria agora para a circunferência, por exemplo, em azul, seria o mesmo. Ou seja, eu traçaria aquele cara ali, ó. Perceba que eu tracei ele em vermelho, de maneira que foi de C até
o ponto de tangência ali, né? Até onde toca ali no AB, onde C, até onde eu liguei, é uma corda da circunferência azul. E aí eu conseguiria provar que aquilo ali é bissetriz também, e seguiria com o mesmo raciocínio, traçaria a altura e faria exatamente a mesma coisa. Então você faz exatamente a mesma coisa para azul e para laranja. Só que eu vou poupar trabalho. Se faz a mesma coisa, eu chego no mesmo resultado. A única diferença da azul para verde é que em vez de Rzão A, eu tenho Rzão B. E o mesmo vale para laranja. Não, peraí. A azul é Rzão C, desculpa. Então, ai meu Deus do céu. Olha só. A verde é Rzão A, a laranja é Rzão B, a azul é Rzão C. É só isso que muda. O resto do raciocínio é igual. Então só o que vai mudar é que em vez de eu trabalhar com HA, eu vou trabalhar com HB e HC. Então a gente vai chegar na mesma conclusão. Para a circunferência, em laranja, a gente vai ter 1 sobre Rzão B, menor ou igual a 2 sobre HB. Mesma coisa que eu fiz para verde, né? Ele está escrito ali em cima. E claro que também vai valer para em azul. Ou seja, 1 sobre Rzão C, menor ou igual a 2 sobre HC. Tranquilamente. Claro, se você quiser escrever no papel aí bonitinho, fazer detalhe, pode fazer, mas eu expliquei na moral porquê disso. Enfim, é isso, né? Eu teria que chegar todas essas relações utilizando aquela primeira figura lá, né? Então por isso que eu separei, eu trabalhei primeiro só com o verde, e aí pensei, vai trabalhar de maneira análoga pro azul e laranja, e aí consegui ver isso. Claro, você poderia ter começado pelo laranja e pensar da mesma forma, vou fazer o mesmo analogamente, vale pro verde e azul. Ou então começar pelo azul, fica a seu critério, você chega no mesmo lugar. Tá bom, então eu cheguei nessa parada aí. E agora? Agora vamos apagar aí. Olha que beleza, que maravilha. Como é que eu continuo? Olha só, volta aqui rapidinho. Não esquece as desigualdades que eu cheguei ali. Eu cheguei em 3 desigualdades. 1 sobre RA, 1 sobre RB e 1 sobre RC. O que acontece se eu somar todas as 3 desigualdades? Vamos somar todas as 3 desigualdades. Vai acontecer o seguinte aí, ó. 1 sobre IRA, mais 1 sobre IRB, mais 1 sobre IRC. Por que você está somando, Xande? Porque ele quer provar a soma de alguma coisa aí que tem a ver com essa parada aí, né? Só você olhar ali e dizer, prove que está uma soma de esses 1 sobre R's. Então por isso que eu estou somando as desigualdades, para chegar em algo parecido que eu quero provar. Então ficou 1 sobre RA, mais 1 sobre RB, mais 1 sobre RC, menor ou igual a quem? Bom, 1 sobre RA era menor ou igual a 2 sobre HA, o outro era menor ou igual a 2 HB, o outro era menor ou igual a 2 sobre HC. Então, claro, somando vai manter essa desigualdade. Então vai ficar 1 sobre RA, mais 1 sobre RB, mais 1 sobre RC, menor ou igual a 2 sobre H, mais 2 sobre HB, mais 2 sobre HC. Para aí. Você tá olhando depois ali, ABC, não sei o que lá. Não, calma, a gente já vai entender o que está escrito ali. Quero que você venha até onde eu falei. Olha só que interessante agora. Tá? Vamos voltar de novo aqui. Eu quero que você olhe para o triângulo ABC. Olha a figura, pode ser a figura da esquerda, vamos olhar a figura da esquerda. Olha o triângulo ABC, que é o triângulo vermelho, né? Enfim. Como é que eu calculo a área desse triângulo? Bom, a gente tem 3 lados, não tem? Tem o lado AB, tem o lado BC e tem o lado AC. Vamos dar letrinhas aí pra galera. Chamar um lado de Azinho, o outro de Bzinho e o outro de Czinho, tá? Só para facilitar a escrita daqui a pouco. Para eu calcular a área do triângulo em vermelho, eu tenho três formas de calcular, com quaisquer lados aí. Se eu pegar o lado Azinho, sei lá quem é Azinho aí, enfim, o Azinho usa o que é o raiozão, enfim, tá, tanto faz, né? Enfim, seria aí o BC ou não? É o BC, acredito eu, né? O BC. O Azinho seria o BC, né? Porque tá, o Azinho é, como o Rzão A é a circunferência em verde, o BC que é a corda ali, né? Onde D até é o ponto de tangência, enfim, mas isso não muda muito não. Então, escolhendo um ladinho aí A, para eu achar a área do triângulo, eu teria que fazer base vezes altura sobre 2. Só que A seria a base, né? Porque é um lado. Então, a base, A vezes a sua altura. Se é A altura é o HA. Então, seria AHA sobre 2. Só que esse mesmo raciocínio vale para os outros lados. Ou seja, B vezes HB sobre 2. Ou C vezes HC sobre 2. Então, essa visualização você tem que ter. Então, vou escrever aqui, ó. Bom, botando entre colchetes ABC, isso eu tô falando sobre a área do triângulo ABC, tá? A área do triângulo ABC vai ser AHA sobre 2, BHB sobre 2, CHC sobre 2. Base vezes altura sobre 2. É isso que eu escrevi aí, né? Eu utilizei todos os lados possíveis, traçando todas as alturas possíveis. Claro, como eu disse, ali eu só acabei traçando a da circunferência em verde, mas analogamente você sabe que teria que fazer a mesma coisa para as circunferências laranja e azul. Beleza? Então chegou nisso daí. Só que isso implica em que?
Ó, a área do triângulo é a H. Vamos analisar o primeiro ali para ficar mais fácil. A área do triângulo ABC é igual a AHA sobre 2. Faz o seguinte aqui, ó. Passa o 2 para cima na esquerda e aí você faz o Hzinho A dividindo também para a esquerda. Vai ficar o quê? 2 sobre Hzinho A igual a sobre... E passa o área do triângulo para a direita dividindo. Vai ficar aquilo ali, né? Você com certeza entendeu, né? Tipo, aquele cruz credo aí. Passa um pro lado, outro pro lado. Enfim, 2 sobre HA é igual a A sobre ABC. E esse raciocínio vale para todo mundo. Ou seja, 2 sobre HB vai ser B sobre a área do triângulo. 2 sobre HC vai ser igual a C sobre a área do triângulo. Então, lá em cima eu tenho 2 sobre HA mais 2 sobre HB mais 2 sobre HC. No lugar de cada um, eu posso colocar o seu respectivo lado sobre a área do triângulo. Então, 2 sobre H, vou colocar A sobre ABC. 2 sobre HB, B sobre ABC. 2 sobre HC, C sobre ABC. ABC, lembrando, é a área do triângulo. Então fica aquilo ali em cima mesmo. Agora você entendeu o que está escrito ali em cima. Só que como os denominadores são iguais, né? Todo mundo é área de triângulo, área do triângulo ABC, eu posso juntar numa coisa só e somar os numeradores. Então vai ficar, no final das contas, ali na direita, A mais B mais C, tudo sobre a área do triângulo ABC. Então a gente chega aqui 1 sobre Rzão mais 1 sobre Rzão B mais 1 sobre Rzão C é menor ou igual a mais B mais C sobre a área do triângulo ABC. E uma coisa que é importante, se você reparar, em nenhum momento a gente utilizou a circunferência em roxo. Não vou voltar agora não, eu ia voltar, vamos voltar, achei legal, volta. Dá uma olhada na circunferência em roxo lá, em nenhum momento a gente usou ela. A gente utilizou ela, a circunferência em roxo? Não, só verde, laranja e azul. Como é que calcula a área do triângulo utilizando aquela circunferência em roxo? Existe uma fórmula. Perceba que a circunferência em roxo é uma circunferência inscrita ao triângulo ABC. Tá bom, isso é importante. Volta, vamos lá. Então ali, ó, olha a relação que aparece. Tem até demonstração disso no canal. Então se eu tenho uma circunferência inscrita a um triângulo, a gente pode falar que a área do triângulo é o semiperímetro, que a gente escreve como P, vezes o raio da circunferência. Semiperímetro é o que então? Perímetro é a soma dos lados, ou seja, no caso dos lados eu falei que é Azinho, Bzinho, Czinho, seria Azinho mais Bzinho mais Czinho. Só que o semiperímetro é isso tudo dividido por 2, ou seja, seria A mais B mais C sobre 2 vezes o raio. Essa é a área do triângulo ABC utilizando a circunferência em roxo. Tá bom. Então agora a gente pode matar o problema. Como assim matar o problema? Bom, a gente viu que 1 sobre RA mais 1 sobre RB mais 1 sobre RC é menor ou igual a A mais B mais C sobre a área do triângulo ABC. Só que A mais B mais C é o perímetro, né? A soma de todos os lados. Se Pzinho, né, é o semiperímetro, o perímetro é 2P. É muito normal na matemática a gente fazer essa anotação, tá? 2P é o perímetro e P o semiperímetro. É claro que 2P é o perímetro, porque o semiperímetro não é A mais B mais C sobre 2, multiplica isso por 2. 2 com 2 corta A mais B mais C. Então 2P é o perímetro. Então fica no lugar de A mais B mais C, 2P. E no lugar ali debaixo da área do triângulo ABC, a gente coloca P vezes R, que é assim que a gente calcula. E olha que maravilha, 2P sobre PR. P corta com P, sobra só 2 sobre R. Então a gente conclui que 1 sobre RA mais 1 sobre RB mais 1 sobre RC é menor ou igual a 2 sobre R. E aí então a gente prova o que ele queria, né? Tá aí, tá provado. Ele quer o que estão pedindo. Prove que 1 sobre RA mais 1 sobre RB mais 1 sobre RC é menor ou igual a 2 sobre R. Está provado. Enfim, aula finalizada. Lema muito interessante. Então, de certa forma, não sei se você reparou, mas a gente utilizou o lema 3 vezes. A gente utilizou nas 3 circunferências, no caso, laranja, azul e verde. Nós utilizamos 3 vezes. Claro, eu pulei a parte do azul e laranja porque eu sabia que funcionaria de maneira análoga, mas no fundo, né, a gente utilizou 3 vezes o lema da Estrela da Morte. Né? Morto tô eu agora, depois de gravar esse vídeo. Mas... Então deixa o like, não esquece, por favor, é muito importante, ajuda muito o meu projeto, me deixa muito feliz também. Pô, comenta aí se você gostou do vídeo, o feedback. Poxa, eu fico muito feliz quando eu vejo um comentário. Eu espero ter ajudado mais uma vez. Poxa, valeu mesmo, gente. Muito obrigado. Pô, os comentários, sabe, o apoio de vocês é o que me motiva, porque é um projeto totalmente gratuito, né? Então, a minha motivação vem de vocês, né? Vem de vocês apoiando e tal. Pô, eu agora acredito na educação, tá? O Brasil pode ir, realmente... Cara, vocês não têm noção do quão eu fico feliz de poder ler tudo isso, né? Então, eu sou muito grato por todos vocês que me apoiam, claro.
haters, não tem como evitar, fazer o quê? Então às vezes a gente recebe algumas mensagens bem pesadas, mas graças a Deus é minoria e, poxa, a grande maioria tá apoiando, então eu continuo firme e forte aqui. E vamos juntos, espero ter ajudado mais uma vez. Um grande beijo do Xandoca, do Xandinho, do Xandão. E é isso aí, do Xandoide. Tamo junto. Estoura aí, ó. Estoura esse botão do like, inscreva-se no canal, não esquece. Valeu!